Boa tarde, pessoal. Eu vim compartilhar com vocês hoje algumas coisas que tá me deixando muito pensativa ultimamente. É um trabalho que eu já tenho. Quem me conhece sabe que eu tenho um filho com TDAH. Ele tem dislexia, ele tem descalculia e outras comorbidades que nunca tá separado. O TDAH sempre vem com alguma coisa. Vou responder algumas perguntinhas do Insta num vídeo só, para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. A primeira é: eu tenho um sobrinho com TDAH, mas exatamente não sei o que é. Adulto também tem TDAH? Sim. Só que não é uma condição que ele vai adquirir, é uma condição neurológica que ele já nasce com. Antigamente era pouco falado sobre o TDAH, agora a gente está numa pegada que muita gente está falando do TDAH. Só que eu, além de profissional, eu sou mãe de uma criança com TDAH. Uma criança não, já é um rapaz, está com 13 anos. Hoje ele está muito bem, mas já teve épocas muito difíceis para nós, né? Para nossa família, para aprender a lidar com essa condição que ele tem, porque é uma condição neurológica. O videozinho que eu compartilhei hoje, falando um pouquinho sobre o TDAH, me chamou a atenção porque eu compartilhei de uma outra rede, né? E a moça que postou, eu fui dar uma olhada nos comentários e muita gente falando que é frescura, que é falta de vergonha na cara, falando cada absurdo que assim me deixa revoltada, realmente revoltada mesmo, porque eu sei que não é. E ao contrário de muitos profissionais que o meu filho já passou, porque eu fui pro mundo das terapias por conta dele, principalmente em 2019, quando começou a minha trajetória. Ai, gente, desculpa, que tá muito quente hoje. Bom, foi por consequência das coisas que ele vinha passando. Ele sempre foi um menino muito feliz. Além de ser um menino muito feliz, ele tinha uma autoestima muito boa. Tem o vídeo dele de quando ele era pequenininho falando de Deus e a gente assistia aquelas novelas bíblicas. E aí ele fala um pouco de Deus, fala da força de Sansão que tinha no cabelo, porque ele tinha um cabelão até a bunda. E o meu filho foi se perdendo quando ele chegou na época de escola. Então, foi uma luta muito grande pra gente. Eu já vou contar essa história, eu só vou finalizar aqui. O TDAH é uma condição neurológica e já nasce. Não existe uma pessoa que adquire TDAH, tá? Ela pode ser aliás, o que quer dizer a sigla TDAH? Alguém sabe? Então, é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas tem sem hiperatividade? Tem também, que é o desatento. Ele não é agitadíssimo, mas ele é desatento. Existe também. E não só, porque o TDAH ele sempre vem junto com alguma coisa. Ou síndrome de Asperger. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Asperger e TDAH. Né? Ele já é um rapazinho também. Ele, se eu não me engano, ele tá com 9 anos, 8 para 9 anos, uma coisa assim. Me fugiu a idade dele agora, e ele tem também. E eu, como mãe de uma criança, né, de um adolescente hoje, com 13 anos, que tem TDAH, quando eu tive minha filha, porque eu sou mãe de 3 filhos, um de 17, ele de 13 e tem uma bebezinha de 3. Quando a minha filha nasceu, pouco tempo depois, eu falei pro meu marido assim, ela tinha uns 3 meses de vida, e eu falei assim, eu vejo características nela que o nosso filho tem, o do meio, né? Não vou falar o nome dele aqui, eu já convidei ele já para vir conversar um pouco sobre o TDAH aqui, para ele passar a visão dele do que é TDAH, né? TDAH. Eu convidei ele tá pensando sobre o assunto e eu vou propor até outra coisa, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco, propondo outra coisa. Então, só para resumir aqui, sim, um adulto tem TDAH, ele já nasceu com esse TDAH, ele pode ter descoberto agora, porque agora se fala. Antigamente era tido como doido, né? Como vagabundo, porque não estuda, porque não tem atenção, porque não tem interesse, mas quando é pra rua, quando é pra jogar futebol, quando é pra fazer alguma coisa, ele tem o interesse. Por quê? Porque o TDAH, ele tem o hiperfoco também no que ele gosta, entendeu? Então, falando do mundo acadêmico da escola,
sim, eles sofrem muito. Sim, estamos num momento que os professores não estão preparados para lidar com as crianças que tenham algum déficit de atenção, descalculia, dislexia, TDAH, síndrome de Asperger, autismo. Eu vou deixar uma coisa bem clara nesse vídeo aqui, que é uma coisa que tá pegando muito pra mim hoje em dia. Eu estou vendo profissionais que sabem a teoria, porque não tem filhos ou porque não tem ninguém na família. Então eu tô vendo muitos profissionais que sabem somente a teoria. Então esses profissionais estão pegando no pé dos pais, que os pais não tomam conta dos seus filhos, que os pais não dão limite. Vocês sabem o que é TOD? É transtorno opositor desafiador. TOD. Esse transtorno também está sendo uma grande questão. Pouco está se falando do TOD. Então essas crianças é tidos como mal educada, vagabundos. Parece, nossa, Fernanda, você tá pegando muito pesado. Não, eu não tô. Uma, porque eu já venho com essa pegada do meu filho desde muito cedo. O ano de 2019 foi um dos piores pra ele, por conta de escola. E olha, se engana vocês que era escola pública, tá? Era escola particular. E foi o ano que ele mais sofreu. Pra fazer cada laudo dele, é caro. Não é todo mundo que pode. Não é todo pai, não é toda mãe que pode pagar pra fazer. Porque o primeiro laudo dele foi 3 mil e pouquinho. O segundo também, 3 mil e pouquinho. Então, quer dizer, foi quase 7 mil reais de laudo. E foi 2 laudos. Foi um, que o laudo é válido por 5 anos. Ele fez um. E no ano seguinte, 1 ano e meio depois, a escola pediu um novo laudo. Porque ele já estava em outra fase, porque ele estava entrando na adolescência, então eu peguei e fiz. Mas eu fiz sabendo que o laudo dele é válido por 5 anos. É uma condição neurológica, ele não vai parar de ter o TDAH porque ele tá crescendo. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, sim, querida, o adulto tem TDAH. Eu tô misturando as bolas aqui pra falar, mas eu vou dizer tudo que eu tenho pra falar. Vamos na próxima. Em adultos é mais difícil de tratar? Não, porque esse adulto já se frustrou o suficiente. Porque não entendem eles. Sabe? É tido como que eu falei, vagabundo, preguiçoso, não quer trabalhar, ou porque eles ficam trancados dentro do quarto, porque tem baixa autoestima. Entendem? Então, não é difícil de tratar, tá? É a consciência. Você tem que ter consciência, é uma coisa mais de conscientização quando se é adulto. Porque você percebe coisas deles que eles, poxa vida, eu já peguei paciente, já conversei com mãe de paciente que nem era meu. Bom, muita coisa. E algumas pessoas que falaram assim, olha, eu descobri que eu tenho TDAH agora. Por quê? Porque eu faço uma coisa em seguida da outra, não termino nada, penso uma coisa, faço outra. Mas quando eu vou, por exemplo, jogar videogame, puxa, eu passo o dia todo, nem vejo a hora passar. Que é a parte do hiperfoco que eu falei. Quando eles têm interesse, eles têm um hiperfoco. Que eles não veem a hora passar. Pra gente é tido como preguiçoso. Pra gente, entre aspas, pra mim não. Eu sou a maior crítica do meu filho. Porque eu sei da qualidade, da capacidade dele. E eu sei que o TDAH o bloqueia em certos momentos, porque ele fica esperando o que as pessoas vão falar. Então, só pra resumir, em adultos é mais difícil de tratar? Não, ele já tem a consciência, ele sabe até onde ele pode, até onde não pode. A questão de vício com o TDAH também, principalmente na vida adulta, vício em sexo, vício em pornografia, vício em drogas, em cigarro, álcool, tudo essas coisas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Alguns desafios que eu enfrentei com o meu filho. Então aí vai chegar a parte que eu queria explicar bem, e depois a próxima pergunta é, na sua experiência, quais tratamentos você indica e por quê? E essa eu vou deixar para outro vídeo. Bom, os desafios que eu tive com meu filho foi desde muito novo. Primeiro que ele foi para a escola com 3 para 4 anos, também numa escola particular que o irmão mais velho dele já estudava. E
ele queria ficar com ele viu o irmão já era mais velho, mas ele queria ir com o irmão, então ele era um menino muito carinhoso. O menino nunca me deu trabalho na escola com briga, com fazer bullying com os outros, muito pelo contrário, ele era um menino muito solícito, ele abraçava pra ele ajudava, mesmo que ele não fazia a lição dele, ele queria ajudar o amigo a fazer, olha que coisa. E então eu enfrentei nesses pontos, ele saía da aula, ele chegou a chutar a professora dele, que depois virou a madrinha dele, sabe? Então, muitas questões. Em casa. Agora, o que mais me chocou, assim, na época, porque a gente não tinha internet nem a gente tem hoje, a gente não podia abrir um celular que nem a gente abre hoje, né? Eu lembro que toda vez que eu pegava a Dutra, e ele tava maravilhoso, pegava ele na escola, ele tava muito bem. E toda vez que eu pegava a Dutra, ele começava a jogar coisas em mim. Ele sentava no banco atrás do meu, ele começava a jogar coisas em mim, ele começava a puxar o meu cinto de segurança. E eu falava, meu Deus, por que toda essa rebeldia comigo? Que cuido, que tô ali o tempo todo, levo na escola, busco. Eu não sou aquela pessoa robótica, muito pelo contrário, sou muito agitada. E começou assim. E aí a gente conversava com o pai dele. O pai dele conversava, olha, você não pode fazer isso, é perigoso, mamãe tá na Dutra, dirigindo. Então você não pode fazer isso, explicava tudo e ele aceitava numa boa. O pai virava as costas, de novo problema comigo. E eu falava, o que eu tô fazendo com o meu filho pra não dar limite a ele a esse ponto de que ele querer me agredir? Porque ele não me batia. Até porque eu sou uma mãe muito linha dura, eu puxo mesmo. Sou das antigas, não sou esses mimimi de hoje, não. Mas eu ficava, o que eu tô fazendo? Então, o que eu fiz? Sem o conhecimento, sem a internet, sem nada. Eu assistia Super Nani. O que ela fazia? Um monte de regrinhas na parede e uma cadeirinha do pensamento. Eu fiz isso com ele, muitas vezes. Eu tenho foto do lugar que ele ficava, uma foto de família, mas que apareceu o raio da parede com as coisinhas que eu colava. Então, esses foram os primeiros... Ele foi uma criança muito agitada, ele era uma criança que ele gritava muito, tudo era muito exacerbado, sabe? Ele não conseguia brincar normal com as outras crianças, terminar uma brincadeira. Ele começava uma, ia pra outra, ia pra outra, ia pra outra, ia pra outra. Então, teve muitas questões com meu filho. Passando o tempo, ele já mais rapazinho, porque depois disso ele foi se acalmando, melhorou. Ele tinha um cabelo enrolado, a coisa mais linda do mundo, que pegava na bunda. E ele teve uma professora numa escola maravilhosa, porque a escola era boa. Mas aquela professora foi péssima para ele, porque ela gostava de cabelo curto e ela falava que homem não poderia ter cabelo grande. E assim ele se revoltou com o cabelo dele, que para ele era força, era o símbolo que Deus deu força para ele no cabelo, e assim ele superava, né, as coisas. Então, foi isso. Ele cortou o cabelo e depois ele se arrependeu muito. Passou. Dificuldade em aprender a escrever, a ler, porque até então ele não tinha laudo nenhum. Então, eu não sabia que ele tinha descalculia. Para mim também, como mãe, como leiga, ele era preguiçoso, ele queria bater papo. Então, eu lembro que uma certa época, ele olhava para a diretora, e é capaz dela ver esse vídeo, né, a coordenadora, na verdade, da escola, uma pessoa muito bacana. Ele falava assim, eu preciso desabafar. E ele simplesmente saía da sala. Ele ia andar pela escola. Quando ele encontrava alguém, aí ele conversava. Por quê? Porque eu não sabia o que era o TDAH, eu não sabia o que ele tinha. Eu não sabia quais eram as condições dele, até porque o irmão nunca me deu trabalho na escola. Deu trabalho no prezinho, né, quando eu era pequeno. Então eu incentivei ele fazendo com papelão na época. Peguei papelão, cortei as letrinhas para ele poder ir aprendendo. Ele era meio preguiçoso, eu já pegava, oh, não, você vai fazer, já dava uns 3 gritos na orelha dele. Rapidinho ele se ajeitava e nunca mais me deu problema, né? Agora o Pietro veio na contramão, ó, eu falei o nome dele, mas não tem problema. Ele veio totalmente na contramão, né? E é assustador quando você recebe um diagnóstico
O seu filho tem TDAH. Ele tem que fazer PAC, ele tem que é o processamento auditivo central, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que passar no neurologista, ele tem que tomar remédio, porque ele tem que se acalmar, ele tem que se concentrar, isso e aquilo. Foi complicadíssimo, tá? Eu vou continuar esse vídeo, mesmo que ele fique longo, eu vou continuar, porque eu acho interessante esse contexto. E o meu filho, e pra mim foi muito assustador, que foi o ano mais difícil pra nós, foi o ano de 2019, porque até então a gente vinha levando, mas no ano de 2019 foi um dos piores anos da nossa vida. Eu mudei ele de escola, de uma escola que ele viveu a vida toda nessa escola, eu mudei ele de escola para ficar próximo a mim, próximo de casa, que eu ia até a cidade vizinha. Para quem é de São Paulo, que eu sou de São Paulo, eu tô morando no interior, mas eu sou de São Paulo. Aqui é como as cidades vizinhas, Guará, Aparecida, é como se fosse um bairro pro outro, né? E as pessoas colocam uma dificuldade enorme para ir numa cidade para outra, mas assim, coisa de 5, 10 minutos você tá em cada, né, em uma cidade diferente. Então, eu levava ele sempre pra Guará e depois vim pra Lorena, coloquei ele na minha escola de nome. Nome, somente isso é o que a escola tem, nome. E ele entrou nessa escola revoltadíssimo, porque uma que ele não queria perder, ele era conhecido como o menino dos 50 amigos. Porque ele falava assim, eu perdi 50 amigos, tô nessa escola e não tenho mais amigos. Então o começo foi meio revoltante, me arrependo hoje, porque eu podia ter conversado com ele, explicado melhor a situação. Foi totalmente assim, olha filho, você tem que ir por isso e isso, eu dei uma explicada por cima, mas... E eu coloquei ele nessa escola, me arrependo. Foi em 2019, né? Antes de tudo, da pandemia e tal. E foi muito complicado. Por quê? Porque ele tinha essas questões, a gente não tinha um laudo, a gente não tinha nada. Então eu via uma coisa ou outra e daí a gente conversava um pouquinho. Olha, então tem que se acalmar assim, assado, encontrar seu eixo, seu ponto de equilíbrio. Bom, foi no ano de 2019 mesmo que foi feito o laudo. Mas olha o que aconteceu. Ele ia pra escola, que ele chegou até no laudo dele, tá escrito que ele chegou a ter uma síndrome de pânico, né? Beirando o pânico sobre escola. E foi dessa escola, tá? É uma escola de um nome muito grande no Brasil. E, infelizmente, eles não tinham nenhum tipo de preparação. Por quê? Não era nada adaptado. Tudo bem, mas ele não tinha laudo, Fernanda, não deveria ser adaptado mesmo. Entre aspas, porque a professora podia ter a sensibilidade de perceber os pontos dele. Que ele não consegue ficar muito tempo parado, né? Que ele não consegue ficar numa aula muito longa, tradicional. E aí começou as questões. Ele perguntava alguma coisa, a professora mandava levantarem e bater palma para ele. Exatamente isso que vocês ouviram. Ele aprontava algumas coisas, porque ele era agitado mesmo, ele aprontava mesmo, fazia bagunça, mas ele nunca foi desrespeitoso, ele nunca foi agressivo com ninguém na escola, muito pelo contrário. Ele é conhecido até hoje, todas as escolas, todo mundo fala dele, todo mundo adora ele, os amigos dele, porque ele é uma criança muito carinhosa, sabe? Mas ele, nesse ano ele foi se perdendo muito, ele foi perdendo aquela essência dele, foram matando a essência dele. E que graças a Deus a gente recuperou. Então, teve muitas questões na escola. Ele apanhou dentro dessa escola. Apanhou entre aspas, né? Um menino mandou ele subir no mastro para pegar aquela bola que fica girando no mastro. Aí na hora que ele subiu, o moleque empurrou ele. Ele caiu, ele bateu a cabeça, ele se machucou, ele bateu o quadril. Ele bateu a bacia no chão numa sexta-feira. E quem foi buscar ele nesse dia foi o pai. Em nenhum momento a escola me ligou pra falar o que tinha acontecido com ele. Simplesmente não me ligaram. Tá tudo bem. Quando ele chegou em casa, eu perguntei pra ele, filho, o que aconteceu com você? Ele tava com a cabeça machucada, ele tava todo roxo. Aí ele me contou, mãe,
O fulano, conhecido na cidade, porque o pai tem certa condição, é bem conhecido, os avós e tudo, ele me empurrou. Fui pra diretoria, fiquei de castigo no intervalo, ele continuou brincando e falaram que a culpa era minha. Certo? E o que mais? Porque eu já sou nervosa e eu já xingo, eu já perco a paciência. E aí me revolta muito, às vezes, esse estado de passivo demais com certas situações. Me deixa extremamente emputecida. E daí aconteceu o quê? Levei ele no médico e tudo, né? Eu ouvi toda a história que ele contou. Ele ficou de castigo, ele não pôde ter intervalo. Eu fui todo dia no ano de 2019, eu fui naquele raio daquela escola. Todo dia. Diretora tirou sarro junto com a coordenadora. Sabe? É uma escola assim que só nome mesmo, uma porcaria. E não sou eu só que falo não. Se você fizer a pesquisa na cidade, você vai ver que tem outras mães, existem outros relatos. Inclusive, a psicóloga dele ia fazer um laudozinho até pra mim processar. Olha que coisa, pra mim processar a escola. Sabe por que ela não fez? E ela simplesmente abandonou o caso dele. Não deixou nenhum documento, não deixou nenhum papel do trabalho que ela já vinha fazendo com ele há meses. Simplesmente ela abandonou o caso, tá? Num espaço muito bacana aqui em Lorena, que ela atendia. E ela também trabalhava para a escola. O filho dela também é da escola. Olha que coisa, né? Então tudo isso me deu muita força para querer ir para esse mundo, para entender melhor. Ele foi uma criança que ele sofreu demais, ele que era um menino muito alegre, muito brincalhão, ele começou a se fechar muito no mundo dele e outras situações que eu não vou pontuar aqui dele, né, que eu queria que um dia, se ele puder, né, porque eu falei pra ele essa semana passada, que ele deve se impor sobre as coisas que ele vê que não tá certo, sabe? Então, foi um processo muito longo, muito difícil. Hoje, exatamente hoje, eu tenho, assim, que agradecer muito a Deus. Eu tenho um filho equilibrado. Eu tenho um filho que não toma medicação, tá? O primeiro ponto que eu já vou falar pra vocês, ele não toma nenhum tipo de medicação. Fernanda, você deu medicação? Sim, a famosa Ritalina, que eu fiquei 1 ano lutando para não dar o remédio a ele. E depois de 1 ano, por eu estar cansada, muito cansada, eu falei, eu vou dar, para ver como ele vai ficar. E, gente, impressionante, ele tomou 1/4 do comprimido. Um comprimidinho, a gente dividiu em 4 e ele tomou 1/4 porque foi assim que ele ia começar a evolução até chegar em 2 comprimidos. E no primeiro instante que ele tomou, gente, eu nunca vi meu filho sentado 2 horas com um caderno na mão e fazendo todas as lições, porque a minha encrenca com ele não era porque ele era agitado em casa, não é porque ele pegava uma coisa, colocava ali, depois não sabia onde colocou e já, sabe, não era por isso. Da desorganização, porque eles são desorganizados mesmo. Não era, meu problema era o raio da escola, né? E era muito maçante pra mim, pra ele, pra todo mundo. Na pandemia, então, nem se fale, né? Foi péssimo no primeiro ano, porque no segundo eu falei, eu não vou fazer esse menino ficar na frente de um notebook das 7 da manhã até 12h35, não tem condição. Porque mesmo ele laudado, ele escolheu não fazer prova adaptada. O que ele fazia de adaptação, o que as professoras, né, a escola, que ele tava na de Guará, porque eu tirei ele daqui de Lorena e voltei ele para de Guará. Ele fez algumas coisas adaptadas, os textos mais curtos, perguntas objetivas, sem aquelas coisas que ele não vai conseguir acompanhar. Ele tem TDAH, ele tem dislexia e ele tem descalculia, mas dentro dessas comorbidades que tem junto, ele aprendeu a lidar, principalmente com a descalculia, porque ele consegue fazer as contas na mente dele e daí ele responde. Para montar a continha é outros 500, aí é problema. Mas ele sabe o raio da resposta na cabeça dele, o que pra mim já tá de bom tamanho. E os professores levavam em consideração, porque pedia pra ele explicar, tá, o cálculo tá certo, mas o que deu erro na continha? E daí eles ensinavam.
Então foi um ano muito difícil pro Pietro, foi um ano muito desafiador. Hoje eu agradeço a Deus, eu tenho um filho equilibrado, um filho que não toma remédio. Eu tava falando pra vocês que ele tomou a primeira vez o remédio, tá vendo? Eu tenho um pouquinho de TDAH também, eu começo a misturar os assuntos. Mas é isso. Ele sentou na mesa e ele ficou 2 horas fazendo lição. 2 horas é muita coisa. Sem sair de lá, é muita coisa. Sem o lápis cair no chão a todo instante, é muita coisa. Sem ele o tempo todo levantar ou querer pegar alguma coisa, ou querer apontar o lápis, aquela agitação, foi muita coisa. E partindo daí, eu falei, então, vou continuar, porque a gente ia aumentando gradativamente, assim como o médico dele falou pra fazer, né? Então, a gente ia aumentando, mas eu nem cheguei a aumentar. Porque os primeiros dias, eu vi o meu filho sentado, o meu filho apático, o meu filho falando que estava com a boca seca e não bebia água e a boca não parava de ficar seca, com muita dor abdominal, muita, com suadeira, com taquicardia, coração aceleradíssimo, e o meu filho simplesmente assim apático. Filho, você quer comer? Não tô com fome. Quer assistir? Não, mãe. Gente, foi horrível. Eu olhei pra mim, eu olhei pro meu filho e eu falei, a partir de hoje você não vai tomar mais remédio. Passou o efeito rapidamente, ele ficou bem, brincando de novo, aquela agitação. Quando chegou no outro dia, ele falou, você não vai me dar um remédio? Eu falei, não. Você vai ter que aprender a lidar com as condições que Deus te deu, porque se Deus te deu essa condição, você vai ter que seguir com ela. E não tem o que fazer, não tem cura. Não, não tem cura. É uma condição neurológica? É uma condição neurológica. Não tem o que fazer. Entende? Não tem o que fazer. E assim seguimos, hoje ele tá muito bem, ele não toma nenhum tipo de medicamento, ele faz muito esporte, tantos que a gente tem que dar um freio nele, porque senão ele fica das 2 da tarde até 9 horas da noite, sem parar, fazendo esporte numa agitação danada, e no outro dia acorda daquele jeito, né? Quebrado, com dor no corpo inteiro. Então hoje a gente deu uma pausa nisso nele. Você vai fazer tantos esportes, você vai fazer somente esses 2. No final de semana você pode fazer alguma outra coisa, mas diminuímos o ritmo, porque é muito ritmo. Mas o que me deixa mais assim, gente, vamos se conscientizar de uma coisa. De alguns anos pra cá, tá se falando muito de TDAH, de dislexia, descalculia. Já tinha antes, mas era pouco falado. Mas de uns anos pra cá, estão falando que vai vir uma geração de crianças autistas, de criança com alguma síndrome. O que isso quer dizer, gente? Pelo amor de Deus. O que quer dizer essas crianças com essa síndrome aiada que tá aí, que ninguém sabe explicar? Se é da alimentação. Ah, vamos comer uma alimentação mais saudável, vamos comer batata, cenoura, vamos. Você vai comer o raio da cenoura, tem mais porcaria. Eu tenho o paladar muito apurado. Eu corto uma cenoura, eu descasco a cenoura, eu como crua. Eu sinto. Você não precisa ter comido, como fala o nome? Inseticida, né? Que eles colocam na plantação. Não é inseticida o nome, esqueci, mas é como se fosse. Sabe quando a gente joga inseticida em casa? Que fica aquele gosto na boca? Gente, a cenoura fica também. É um gosto horroroso. Eu como cenoura crua, eu sinto. Parece bobagem. Faça o teste na sua casa. Então, tá relacionado à alimentação? Tá. Mas eu acho que tem um plano muito maior. Esse plano muito maior é de Deus. Porque cada vez mais vamos ter crianças com alguma síndrome, com alguma coisa. A gente vai ter cada vez mais. Não estão falando aí que até 2030 vai ser não sei quantas mil crianças e assim vai aumentando a quantidade e tal. 2050. Gente, a gente tá vendo muitas pesquisas sobre isso. Então hoje eu queria falar pra vocês assim, vamos pensar um pouquinho? Eu não gosto de mimimi, primeiro ponto. Sofri bullying na escola pra caramba, muito, muito mesmo, de tudo quanto é coisa. Até quando eu era grande, eu sofria bullying, me chamava de Argêncio. Quem ouvir isso e me conhece vai saber do que eu tô falando. Vocês que não me conhecem muito bem, não sabem do que eu tô falando, vocês não vão entender. Mas quem me conhece lá no fundinho vai saber do que eu tô falando. Gente, sofri muita coisa. Dumbo por ter a orelha maior. Muita coisa. Mas eu não sou de mimimi. Mas essas crianças estão sofrendo dentro das escolas.
E é isso que pega, tá? Entendam, de agora pra frente a gente vai ter muitas crianças